Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos, que viviam na Judéia, souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia, à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um muro de pedra alto e imponente, separando 2 grupos de pessoas que não se falam, não se associam, não compartilham refeições juntos. Este muro não é apenas físico, mas está profundamente enraizado em tradições, preconceitos e interpretações religiosas que se desenvolveram ao longo de séculos. Agora imaginem esse muro sendo derrubado, pedra por pedra, não pela força humana, mas pelo próprio sopro do Espírito de Deus. Esta imagem poderosa nos ajuda a compreender o que está acontecendo na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos. Pedro, um judeu devoto que cresceu acreditando na separação rigorosa entre judeus e gentios, acaba de fazer algo inimaginável.
entrou na casa de um centurião romano chamado Cornélio e compartilhou o evangelho com ele e sua família. Mais chocante ainda, o Espírito Santo desceu sobre esses gentios da mesma forma que havia descido sobre os judeus no Pentecostes. Quando Pedro retorna a Jerusalém, ele não é recebido com aplausos e congratulações. Em vez disso, é confrontado: tu entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. O que para nós hoje pode parecer uma acusação trivial, para aquela comunidade era uma violação grave de tradições sagradas que definiam sua identidade como povo escolhido de Deus. Mas observem a resposta de Pedro. Ele não se defende com argumentos teológicos complexos ou apelando para sua autoridade como apóstolo. Em vez disso, ele simplesmente conta sua história. A visão do lençol descendo do céu cheio de animais impuros, a voz do Senhor dizendo: não chames impuro que Deus purificou, o convite para ir à casa de Cornélio, e o derramamento surpreendente do Espírito Santo sobre os gentios. Pedro conclui com uma pergunta devastadoramente simples: se Deus deu a eles o mesmo dom que nos deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Esta pergunta corta diretamente ao coração da questão. Não se trata de tradições humanas ou interpretações da lei, mas de reconhecer a obra soberana de Deus. E qual foi a resposta dos que o criticavam? Ao ouvirem isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então, também aos gentios Deus concedeu a conversão para a vida. Que momento extraordinário! Pessoas que estavam presas a séculos de separação e preconceito foram capazes de ver além de suas tradições para reconhecer a obra de Deus. Esta história nos desafia a examinar os muros que construímos em nossas próprias vidas e comunidades. Quais são as barreiras que erguemos entre nós e eles? Quem são as pessoas que consideramos impuras ou indignas do amor de Deus? Como reagiríamos se Deus começasse a derrubar esses muros de separação? E é aqui que o Evangelho de hoje se conecta belamente com a primeira leitura. Jesus se apresenta como o bom pastor, mas também como a porta das ovelhas. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Reflitam comigo sobre essa imagem da porta. Uma porta tem duas funções principais. Ela mantém algumas coisas fora, mas também permite que outras entrem. Jesus está estabelecendo um novo critério para pertencimento ao rebanho de Deus. Não é mais a circuncisão, a observância da lei de Moisés ou a herança étnica que define quem pertence ao povo de Deus. Agora é a relação com Jesus que se torna a porta pela qual todos, judeus e gentios, podem entrar no rebanho de Deus. Jesus contrasta a si mesmo com todos os que vieram antes, que ele chama de ladrões e assaltantes. Quem são esses? No contexto imediato, Jesus provavelmente está se referindo a líderes religiosos que impuseram cargas pesadas sobre o povo sem oferecer verdadeira nutrição espiritual. Mas em um sentido mais amplo, ele está se referindo a qualquer sistema, tradição ou interpretação que cria barreiras onde Deus quer construir pontes. E então Jesus faz uma declaração que resume todo o propósito de sua missão: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Esta é a essência do Evangelho. Jesus não veio para estabelecer uma nova religião com mais regras e rituais. Ele veio para oferecer vida, vida plena, abundante, transbordante. A vida que Jesus oferece não é meramente existência física ou sobrevivência espiritual. É vida abundante, uma vida marcada por propósito, significado, alegria, paz e amor. E o que é mais importante, esta vida está disponível para todos, independentemente de sua origem étnica, histórico-social ou passado religioso. Isto nos traz de volta a história de Pedro e Cornélio. O que aconteceu naquela casa em Cesareia foi exatamente o que Jesus prometeu: vida abundante sendo derramada sobre pessoas que anteriormente eram consideradas fora do rebanho de Deus. O Espírito Santo não esperou que Pedro batizasse Cornélio e sua família. Ele simplesmente desceu sobre eles, demonstrando que Deus não faz acepção de pessoas. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos colocam diante de um desafio e uma promessa. O desafio é examinar os muros que construímos e permitir que Deus os derrube. A promessa é que, quando esses muros caem,
experimentamos uma dimensão completamente nova da vida abundante que Jesus veio trazer. Quais são os muros em nossas vidas hoje? Talvez sejam preconceitos sutis contra pessoas de diferentes origens étnicas, classes sociais ou orientações políticas. Talvez sejam barreiras teológicas que usamos para determinar quem está dentro e quem está fora da graça de Deus. Talvez sejam ressentimentos e mágoas que nos mantêm separados de irmãos e irmãs em Cristo. E se, como Pedro, permitíssemos que Deus desafiasse nossas suposições e expandisse nossa compreensão? E se estivéssemos dispostos a reconhecer a obra do Espírito em lugares e pessoas inesperados? E se realmente acreditássemos que Jesus é a porta, a única porta, e que todos os que entram por ele são igualmente bem-vindos no rebanho? A história da igreja primitiva nos Atos dos Apóstolos é uma história de expansão contínua à medida que o Espírito Santo derrubava um muro após outro. Primeiro foram os samaritanos, depois os gentios temerosos a Deus como Cornélio, e eventualmente gentios pagãos que nunca haviam adorado o Deus de Israel. Em cada caso, os seguidores de Jesus tiveram que expandir sua compreensão da missão de Deus e abraçar pessoas que antes consideravam estranhas ou inimigas. Esse processo não foi fácil. Houve conflitos, confusão e resistência. Pedro mesmo, que teve esta poderosa experiência com Cornélio, mais tarde vacilou quando se sentiu pressionado por cristãos judaizantes, como Paulo relata em Gálatas. A transformação de nossas atitudes e preconceitos é frequentemente um processo gradual, com avanços e recuos. Mas o impulso do Evangelho é sempre inclusivo, sempre expansivo. Jesus, o bom pastor, continua a buscar aquelas ovelhas que não são deste aprisco. E ele continua a nos surpreender com quem ele traz para o rebanho. Então, como respondemos a estas leituras hoje? Deixe-me sugerir 3 aplicações práticas. Primeiro, precisamos estar abertos à correção do Espírito Santo. Pedro estava disposto a ter suas convicções mais profundas desafiadas quando Deus lhe mostrou uma nova perspectiva. Estamos nós igualmente abertos? Quando foi a última vez que permitimos que Deus desafiasse nossas suposições ou preconceitos? Segundo, precisamos reconhecer a obra de Deus além de nossas fronteiras tradicionais. O Espírito Santo estava claramente ativo na vida de Cornélio antes mesmo de Pedro chegar. Deus está trabalhando em lugares e através de pessoas que podemos não esperar. Nossa tarefa não é limitar Deus, mas reconhecer e celebrar sua obra onde quer que a encontremos. Terceiro, precisamos ser embaixadores da vida abundante que Jesus veio trazer. Em um mundo marcado por divisão, ódio e exclusão, somos chamados a ser construtores de pontes, derrubadores de muros, pessoas que convidam outros a experimentar a vida transformadora que encontramos em Cristo. Imagine nossa comunidade transformada por esta visão, um lugar onde todos são bem-vindos, onde os muros de separação foram derrubados, onde a vida abundante de Cristo flui livremente entre nós e através de nós para o mundo. Isto não é uma utopia inalcançável, é a visão que Jesus tem para a sua igreja. Que Deus nos conceda coragem para examinar nossos corações, humildade para reconhecer nossos preconceitos, e fé para seguir onde o Espírito nos leva. E que, como Pedro e os primeiros cristãos, possamos testemunhar com admiração e alegria a obra surpreendente de Deus em nosso meio. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Que esta promessa seja realizada em nossas vidas e em nossa comunidade, para a glória de Deus e o bem do mundo que Ele tanto ama. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.